Exatamente. A gente tem um vácuo nos evangelhos canônicos. Não é estranho isso? Que uma pessoa tão fora da curva, ou isso não foi registrado porque ele tem uma teoria, né, que ele teria feito viagens e tal. Então, mas esse negócio é complicado por quê? Porque você tem que ver qual é o propósito do autor quando escreve. O propósito é apresentar Jesus como o Messias, como profeta, como Filho de Deus, e essa questão não é pertinente. É pertinente o seu nascimento, é pertinente os 12 para os 13 anos por causa do Bar Mitzvah, e é pertinente 30 quando você tem condição de ser mestre. Então está na cabeça das exigências de lá. Entendi. Agora, Jesus viajou para o Egito, para a Índia para aprender alguma coisa? É claro que não. Como é que a gente sabe? Basta ver o ministério dele. Se ele tivesse alguma coisa relativa a esses lugares, ele traria isso para... Estaria pertinente. Os judeus, de onde ele tirou essas coisas? Como assim? O que ele está citando? Por que ele está fazendo yoga? É como se Jesus não tivesse feito nada de muito interessante até os 30 anos. Ele teve uma vida normal de trabalhador, trabalhou com o pai, aprendeu a fazer construção, aprendeu com os agricultores, foi na sinagoga. Aí com 30 anos, ele rompe e fala, quer saber? Eu vou... E aí agora, começa o interesse. É natural que gere a curiosidade. Se você contrata 4 pintores para fazer o teu retrato e todos eles fazem o teu retrato desse ângulo, desse enquadramento aqui, é natural que, se você é uma pessoa muito importante, alguém queira imaginar como que é ele de perfil, como que ele é de corpo inteiro. É absolutamente natural. Mas o negócio é muito louco. Para vocês terem uma ideia, tem um túmulo de Jesus no Japão. Tem um túmulo de Jesus no Japão. É claro que não é autêntico. Mas aquele negócio, Jesus se torna um personagem universal e de importância. Então, você pega no ambiente hindu, Jesus vai ser chamado de Bhakti, um devoto. Então, isso então essa questão de apropriação posterior gera esse monte de coisa, mas assim, não tem nada de histórico, nada de significativo. O que tem de interessante, que é uma coisa para se pensar aí, é que a gente sabe que o cristianismo entrou na China ainda no 5º para o 6º século, o cristianismo nestoriano. E quando você estuda, né, o mandarim antigo e até o kanji japonês, você tem elementos na escrita que evocam o mundo bíblico. Tem muita coisa que é conceito bíblico que está presente. E essa expansão do cristianismo, que também atinge esses lados, deixou algumas sementes que depois trouxe desdobramentos que geram esse tipo de coisa, mas eu tenho uma dúvida disso, professor. Vocábulo chamar no samurai. É isso mesmo? Olha, é que eu sei. Qual que é a história? Essa é uma interessante, que é a ideia de guardar, e no hebraico, um verbo para guardar, e guardar no sentido de proteger, lembra a palavra samurai. Mais do que isso, é porque guardar é a forma do caulo perfeito de terceira pessoa, que é o verbo no dicionário. Agora, guardado é chamur. Tá? Agora, o problema não é esse. O problema é que quando você vai ver um santuário shintoísta, a maneira da disposição dele é muito parecida com o tabernáculo. Então, você tem, por exemplo, Temizuya, né, que é o lugar de lavagem das mãos e dos pés com água. Você tem Komaino, que são 2 cães, um de frente para o outro, e o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, parece que houve sim intercâmbio cultural. Porque na China antiga, o Sanji, né, é o Senhor do Céu, e que é uma ideia de uma divindade única e maior, e que antecede a chegada do budismo. Então, o que parece é que, a partir da Rota da Seda, os judeus estiveram na China e também chegaram, possivelmente, a Nara, no Japão. E isso devem ter trazido algum tipo de influência. Então, existem algumas coisas que são curiosas na tradição do Oriente, que lembram elementos de tradição bíblica, em alguns casos, algumas coisas assim, que pode ser uma coincidência, mas pode ser que não. É um negócio. E o japonês é o quê? Ele é obcecado com higiene, com limpeza, a importância de que Deus é o Deus dos antepassados, questão do respeito, né? Então tem alguns elementos que são muito, muito curiosos, né, e que chamam a atenção. Por isso que você vê que nos últimos anos, onde é que o evangelho cresceu mais no mundo? Na China. Porque você prega o evangelho faz algum sentido. Já tem uma base, né?
Olha, você quer ver como é que é? Olha aqui, ó.